Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de resolução de exercícios de direito administrativo. Vamos hoje tratar do tema bens públicos. Então, os senhores já receberam os dois arquivos contendo aí os exercícios que vamos resolver nesta aula. E eu peço aos senhores que tenham em mãos aí o Código Civil ou o vade-mecum e que os senhores se dirijam ao Código Civil. Então, os senhores vão fazer isso ao Código Civil, artigo 98. Primeiro passo, né? Antes de nós resolvermos o exercício, nós temos que passar aqui por estes artigos. Então, eu vou compartilhar aqui com os senhores. Nós vamos tratar do capítulo 3 dos bens públicos. Então, se os senhores observarem, nós temos na parte geral do Código Civil o primeiro livro, que vai tratar das pessoas. As pessoas são os sujeitos de direito. Depois nós vamos ter o livro 2, que vamos tratar dos bens. Os bens são os objetos das relações jurídicas. E, por fim, nós temos o livro 3, que vai tratar dos fatos jurídicos, né? Aqueles eventos que modificam, fazem nascer, extinguem os direitos dos sujeitos. No livro 2, dos bens, nós vamos ter um único título que vai tratar das diferentes classes de bens. No capítulo 1, nós vamos ter, os senhores têm que acompanhar aí para que os senhores tenham uma boa noção topológica do conteúdo. No capítulo 1, os bens considerados em si mesmos, né? Os bens considerados em si mesmos. Os bens imóveis, na seção primeira, depois os móveis, os fungíveis e consumíveis, os divisíveis, os singulares e coletivos. O capítulo 2 vem falando dos reciprocamente considerados, e o capítulo 3 que nos interessa, dos bens públicos, né? Quais são os bens públicos? O artigo 98, então, ele vai falar, ele nos traz a definição dos bens públicos. Só um minutinho. Aqui. Então, vamos passar aqui esse passo a passo que os senhores devem ter aí para que os senhores resolvam da melhor forma os exercícios. Ó, o Renato chegando agora. Conectando. Renato, boa noite, seja bem-vindo. Não conectou o áudio. Conectando o áudio. Então, nós vamos ter o livro 2, bens. Nós vamos ter o título único, que vai tratar das... Boa noite, Renato, tudo bem? Boa noite, professor. Renato, nosso tema hoje são os bens públicos. Então, antes de nós resolvermos todos os nossos exercícios, eu vou fazer uma breve explanação aí da classificação dos bens públicos, né? Vai facilitar aí na hora que nós resolvermos os exercícios. Título único, estamos no Código Civil, Renato, das diferentes classes de bens. Das diferentes classes de bens. Com esse título único, nós temos 3 capítulos. Quais são eles? O capítulo 1º, o capítulo 2º e o capítulo 3º, que é o que nos interessa. Por quê? Este capítulo 3º, ele trata da definição, ele trata dos bens públicos. Capítulo 3º, bens públicos. O artigo 98, que inaugura esse capítulo, ele vem definir o que são os bens públicos. Então, os senhores têm que saber a definição de bens públicos. Nós temos que decorar, memorizar essas definições, porque nós vamos ser arguídos na prova oral. Então, nós já estamos preparando para a primeira fase, já pensando aí na nossa prova oral. Bens de domínio nacional.
os bens de domínio nacional e que pertencem a determinadas pessoas. Quais são essas pessoas? São as pessoas jurídicas de direito público. São aquelas pessoas do artigo 41. Se os senhores forem lá no artigo 41, os senhores devem saber quais são essas pessoas do artigo 41. São União, Estado, territórios, municípios, as autarquias, inclusive as associações públicas e aquelas outras pessoas definidas em lei. Então, vamos lá no artigo 41, mas os senhores já devem saber, só voltando aqui, são as pessoas. Então, quais são os bens públicos? São os bens de domínio nacional que pertencem a essas pessoas, a União, Estado, DF, territórios, os municípios, as autarquias, inclusive as associações públicas e as demais entidades de caráter público criadas por lei. Então, os senhores têm que saber 1, 2, 3, 4 e os 5 demais entidades de caráter público criadas por lei. E estes são os bens públicos, que se diferem dos bens particulares, que são todos os outros. O artigo diz isso, todos os outros, independe da pessoa a que eles pertençam. Ótimo. Então, aqui nós temos a definição dos bens públicos. O artigo 99, ele vem falando as classificações do bem público. O bem público, que eu vou chamar de BP, ele pode ser de 3 tipos. Ele pode ser de uso comum, e aí ele traz exemplos. São as estradas, são as ruas. Vamos lá. Artigo 99. De uso comum do povo. Quais são eles? Os rios, os mares, as ruas, as praças. Os de uso especial. Os de uso especial, eles têm uma determinada destinação, uma destinação específica. Então, são edifícios e são terrenos que atendem a uma determinada destinação, que se prestam, edifícios que se prestam a algum serviço ou funcionam como um estabelecimento. Ótimo. Estabelecimento. Os de uso especial são os edifícios, os terrenos que se destinam. Eles são de uso especial porque eles têm uma destinação. Se destinam a quê? Ao serviço ou estabelecimento. De quê? Da administração pública, seja ela federal, estadual, territorial, municipal, inclusive suas autarquias. A administração. Os senhores observem que a menção no inciso 2 do 99, ela volta no 41 incisos. Administração federal, estadual, distrital, territorial, municipal, inclusive suas autarquias. E, por fim, aqueles que nós chamamos de dominicais. Os dominicais, eles não estão afetados a um serviço ou a um estabelecimento da administração. Eles não se prestam, eles não são destinados, eles não têm uma destinação específica, uma destinação certa. Eles simplesmente são o patrimônio, eles são o patrimônio das pessoas jurídicas do artigo 41. Patrimônio das pessoas do artigo 41. E ele fala como objeto de direito pessoal, por exemplo, um contrato de locação, ou então como objeto do direito real. Qual é esse? A propriedade. Como objeto de direito pessoal, direito real.
Direito pessoal, o exemplo clássico é a locação, pode ser também um comodato. E o direito real, são todas aquelas hipóteses ali do 1225. E mais ainda a enfiteuse, todas aquelas hipóteses. Propriedade, uso, habitação, servidão, etc. Ótimo. Então, os bens públicos, eles podem ser de diversas espécies. Ok. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos para o artigo 100. O artigo 100, ele diz que esses dois, o de uso comum e o de uso especial, que eu vou colocar aqui o 99.1 e o 99.2, o de uso comum e o de uso especial, eles são inalienáveis, enquanto conservarem essa definição, essa qualificação, enquanto qualificados. Enquanto qualificados. Ótimo. Mas eles podem perder essa qualificação. E como eles podem perder essa qualificação? Pode ser por um ato que se chama desafetação. Eles podem vir a ser desafetados. Então, eles podem vir a perder a qualificação. Eles podem ser desqualificados. Esse ato ele pode ser expresso, um ato administrativo expresso, ou então ele pode ser um ato tácito. O ato tácito, um exemplo, houve uma enchente e um prédio que não se prestava a nenhuma finalidade da administração, uma casa, por exemplo, em uma determinada cidade, passou a abrigar agora o posto de saúde. Então, essa afetação, como a desafetação, ela pode ser tácita. Aquele prédio que sofreu a enchente, ele foi tacitamente desafetado, e aquele outro que recebeu o posto de saúde ou a biblioteca, ele passou a ser afetado a uma finalidade, ele vai ter um uso especial, um destino específico. Eles, então, o uso comum e de uso especial não são alienáveis enquanto qualificados na forma da lei. E os dominicais? Isso diz o artigo 101. Então, senhores, já estamos terminando, porque já vamos para os exercícios. O 101, ele disse que o 99.3, ele é alienado, ele é alienável. Ele é alienável. Mas ele deve obedecer regras específicas, exigências legais. Ótimo. Exigências legais. Então, nós temos que decorar essas regras. Todos eles, 99, 1, 2 e 3, eles são imprescritíveis. Isso quer dizer o seguinte, que eles não estão sujeitos a uso capião. Não sujeitos uso capião. E, por fim, o 103, ele fala que o 99.1, que é o de uso comum, ele pode ter o seu uso pode ser ou gratuito, ou retribuído, oneroso, conforme estabelecido pela entidade a cuja administração pertencer. Então, o uso gratuito ou então oneroso. Então, é a partir desse quadro, é a partir aí das disposições do Código Civil que nós iniciamos o estudo dos bens públicos. Ótimo, esse é o primeiro ponto. Daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre outros institutos. Vamos lá. A respeito dos bens públicos, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a alternativa correta. Letra A. Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha são oponíveis à União? Isso é falso. Eles não são oponíveis à União. Então, aqui eu já peço para os senhores que os senhores acompanhem as súmulas do STJ. Eu vou mencionar para os senhores quais são essas. Essa súmula é a súmula 496 do STJ. Então, eu vou no site do STJ,
Vou aqui e nós vamos ter a súmula 496. Os senhores podem também, acompanhando aí o vademecum dos senhores, na parte final, isso também é importante, que os senhores saibam aí manusear o vademecum dos senhores, né? Embora vocês não possam utilizá-lo, né, na prova escrita, mas os senhores têm aqui na parte final as súmulas, né? Porque tanto é que eu nunca me utilizo aqui das súmulas no vademecum, né? Elas estão aqui, mas os senhores também, a gente tem que saber manusear e localizá-las. Enfim, elas estão aqui na parte finalzinha. Eu acho que na verdade, eu decotei a minha parte das súmulas. Não, súmulas do STF. Aqui, ó. Depois das súmulas do STF, nós temos as súmulas do STJ. Então, vamos por aqui, ó, 496. Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União. Esse é o primeiro. Então, a letra A está falso. Letra B. A ocupação indevida de bens públicos, de bem público, configura mera detenção reservada ao particular o direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias. Essa está certa até a primeira parte, depois ela está equivocada. É a 619 do STJ. Eu vou seguir aqui pelo vademecum e eu peço que os senhores também façam o mesmo. Nós vamos ser mais céleres. 619, a ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. E os senhores sabem, nós já vimos aí nas nossas aulas de direitos reais, que a detenção, ela é o que nós chamamos de posse desqualificada. Na verdade, ela não é posse, né? A natureza da detenção, ela é distinta da natureza da posse. Algumas pessoas a chamam equivocadamente de quase posse ou posse desqualificada, mas de forma técnica inadequada, porque ela não é posse. A detenção, ela tem características próprias, não se confunde com a posse. Por isso, 619, a ocupação indevida é mera detenção. E se ela não é posse, ela não autoriza cumprir aquele primeiro requisito para uso capião, que é a posse. Então, se a pessoa ela tem detenção, ela não tem posse, e, portanto, ela não vai fazer jus à prescrição aquisitiva. Ponto. 619 do STJ. Letra C. Os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedades de economia mista, sujeitos a uma destinação pública, equiparam-se a bens públicos, sendo, portanto, insuscetíveis de serem adquiridos por meio de uso capião. Isso foi uma construção doutrinária. Aqui, nós não temos uma súmula, mas nós temos, como eu disse aos senhores, que agora os senhores devem ter aí como instrumento de consulta diária, jurisprudências em tese, e eu vou para a edição 124, que vai tratar dos bens públicos. E nós vamos aproveitar para nós fazermos a nossa leitura. Os senhores sabem onde eu estou? Jurisprudência em tese. Vamos lá. Vamos aí para a jurisprudência em tese. Visualizar. Essa aqui é a primeira. Vamos lá. Os bens públicos. Então, eu tenho que tirar aqui o quadro de vocês. Aqui vai ser melhor ficar aqui em cima. Deixa eu colocar aqui. Os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedades de economia mista, sujeitos a uma destinação pública, equiparam-se a bens públicos, sendo, portanto, insuscetíveis de serem adquiridos por meio de uso capião. Sociedade de economia mista, ela é uma pessoa jurídica de direito privado. As sociedades são de direito privado. Sociedade de economia mista de direito privado, não é de direito público. Então, teoricamente, os bens dessa pessoa seriam bens privados. Mas a construção jurisprudencial assentou que esses bens dessa sociedade que se destinam a uma finalidade pública, eles são bens públicos e, portanto, insuscetíveis de serem adquiridos por uso capião. Ótimo. Vamos passando os outros aqui.
já que estamos com a mão na massa, vamos de uma vez vencer essas teses. Edição 124, hein? Os senhores não podem se esquecer dessa edição. Pessoal, eu esqueci aqui o meu microfone. Eu não sei se vocês estavam ouvindo. Agora vai melhorar o som. Os senhores me lembrem aí, por gentileza, se por acaso os senhores me virem sem o microfone, tá bom? Ótimo. Os imóveis administrados pela Companhia Imobiliária de Brasília, que é a TerraCap, são públicos, portanto, insuscetíveis de aquisição por meio de uso capião e, portanto, insuscetíveis de aquisição por meio de uso capião. 2. São poucos. O imóvel vinculado ao SFH, porque é afetado a prestação de serviço público, esse imóvel deve ser tratado como bem público, não podendo, pois, ser objeto de uso capião. Ok? É possível reconhecer a uso capião de domínio útil, de bem público, domínio útil, de bem público, sobre o qual tinha sido anteriormente instituída enfiteuse, pois nessa circunstância existe apenas a substituição do enfiteuta pelo usucapiente, não havendo qualquer prejuízo ao Estado. Nós sabemos que no caso da enfiteuse, ou então do aforamento, né, porque são institutos sinônimos, nós temos dois institutos. O domínio útil, que pertence ao enfiteuta, e o domínio direto, que pertence ao ente que institui a enfiteuse. O domínio direto ele não é objeto de uso capião, mas o domínio útil, sim. O domínio útil, sim. Há o desdobramento do domínio e o enfiteuta ele pode vir a ser substituído pelo uso capiente. Ótimo. Adiante. É incabível a modificação lateral pela união do valor do domínio pleno de imóvel aforado, aquele imóvel que é objeto da enfiteuse, é um imóvel aforado, né, porque a enfiteuse, originalmente, ela era instituída pelas cartas de aforamento, e ela também é conhecida como aforamento, a enfiteuse. Então, não se pode a união modificar o valor do domínio pleno do imóvel, incidindo somente a correção monetária na atualização anual do pagamento do foro na enfiteuse de seus bens. Ótimo. As concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos estados, autorizam apenas o uso, permanecendo o domínio com a União, ainda que se mantenha inerte ou tolerante em relação aos possuidores. Eu já vou dizer aqui aos senhores um determinado ponto. Os bens da União, nós temos lá no artigo 21, então eu vou aqui abrir a Constituição da República, nós temos como bens da União as terras devolutas. Eu vou aqui no artigo 21. Não, é o artigo 20, né, na verdade, é o artigo 20. São bens da União. Inciso 2. As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações, construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. As terras devolutas, elas não pertencem apenas à União, isso é falso. Pertencem à União aquelas que são indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações, construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. No artigo 26, nós temos também a disposição constitucional que confere aos estados o domínio das terras devolutas. Então, vamos lá para o artigo 26. Incluem-se entre os bens dos estados. Então, terras devolutas podem ser da União naquelas hipóteses do inciso 2 do artigo 20. Como podem ser as hipóteses do inciso 4º do artigo 26.
Incluem-se entre os bens dos estados as terras devolutas não compreendidas entre as da União. Ótimo. As terras devolutas, regra geral, elas são terras dominicais. Daqui a pouco eu vou fazer um outro quadro mais adiante. São terras dominicais. Elas pertencem àquelas pessoas jurídicas, elas são patrimônio dessas pessoas jurídicas como direito pessoal ou então direito real. Elas são patrimônio dessas pessoas jurídicas. Elas, regra geral, elas são dominicais porque elas não estão destinadas a um determinado fim. Porém, aquela que é mencionada no artigo 20, inciso 1º, parte final, preservação ambiental, essas terras devolutas que se destinam à preservação ambiental, elas são de uso especial. E isso está com a leitura que nós fazemos do artigo 20, inciso 2 e do artigo 225. Parágrafo 2º, se não me engano. Vamos lá. Não. Aqui, parágrafo 5º. 225, parágrafo 5º. São indisponíveis, vamos lá para o 225 caput, né? Para que nós tenhamos a contextualização. Todos têm direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo. O meio ambiente é o bem de uso comum do povo. Então, não é só ali no Código Civil que nós temos. O que é bem de uso comum do povo? Os rios, os lagos, os mares. Não. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, nós temos o artigo 225, são bens de uso comum do povo. Ótimo. E essencial, a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ok. O parágrafo 5º, ele vem dizendo o seguinte: são indispensáveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. E dessa leitura do parágrafo 5º, nós extraímos que os bens, as terras devolutas, que são bens, regra geral, dominicais, em se tratando nos termos do artigo 20, inciso 2, e também no artigo 225, parágrafo 5º, como indispensáveis à proteção do meio ambiente, essas terras elas deixam de ser dominicais e passam a ser bens de uso especial porque destinados a uma determinada finalidade. Pronto. Ótimo. Vamos voltar lá para as nossas jurisprudências em tese, porque nós temos que decorá-las todas, elas são poucas. 7. Terras em faixas de fronteira e aquelas sem registro imobiliário não são, por si só, terras devolutas, cabendo ao ente federativo comprovar a titularidade desses terrenos. Terras em faixas de fronteira e aquelas sem o registro imobiliário não são, por si só, terras devolutas. O descumprimento do encargo estabelecido em lei que determinar a doação de bem público. Então, se houve uma doação de um bem público e essa doação foi uma doação onerosa, isso quer dizer o seguinte: ela foi feita, mas com um determinado encargo, foi feita a um empresário para que ele instalasse naquela cidade um determinado número de postos de trabalho. Se ele não cumpre, enseja por si só a desconstituição da doação. O descumprimento de encargo estabelecido em lei que determinar a doação de bem público enseja por si só a sua desconstituição. Ótimo. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. A letra B da questão primeira. Súmula 619, e aparece aqui também no Jurisprudências em Tese, na edição 124, a tese 9ª. Então, ele transforma aí as súmulas em teses. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Ainda, construção ou atividade irregular em bem de uso comum do povo, nós sabemos são aqueles: o meio ambiente ecologicamente equilibrado, os rios, as praças, as estradas.
revela dano presumido à coletividade, dispensada a prova de prejuízo em concreto. E, por fim, os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União. Era o que nós precisávamos saber. Os registros de imóveis de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União. E esse terreno de marinha tem sido assunto, terras devolutas, assunto recorrente nas provas de segunda fase. Inclusive, caiu na minha prova de segunda fase no Amazonas uma questão pertinente a esse tema. Letra D. São considerados bens públicos os pertencentes às associações públicas, às sociedades de economia mista e às empresas públicas? Falso. Falso. Os senhores vão observar, eu vou voltar aqui no Código Civil, que ele está mencionando aqui, eu vou voltar aqui no Código Civil, as pessoas do artigo 44, que são as pessoas jurídicas de direito privado, as associações, as fundações, as sociedades, os partidos políticos. Vamos lá. Artigo 44. São as pessoas jurídicas de direito privado. As associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos, as eirelis. Essas são as pessoas jurídicas de direito privado. Então, falso a letra D, porque está em desacordo com as disposições do artigo 98, né? Porque diz que são aquelas do artigo 41 e não as do artigo 44. Os bens públicos dominicais, eles podem ser adquiridos por usucapião, desde que comprovado o não atendimento da função social da propriedade e presentes os requisitos da usucapião extraordinária. O Código Civil, no artigo 102, diz que eles não são sujeitos ao usucapião. E nós temos a súmula 340 do STF, aí eu vou pedir para que os senhores abram aqui na parte anterior a súmula 340. 340. Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, eles não podem ser adquiridos por usucapião. Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, eles não podem ser adquiridos por usucapião. É o 340 do STF. Portanto, questão primeira, resposta correta, letra C. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos para a questão 2. A concessão de direito real de uso, qual é a natureza desse instituto? Bem, estamos falando aqui sobre bens públicos, mas não é muito pertinente, mas vamos resolver essa questão. Concessão de direito real de uso, ele é tratado no Decreto-Lei 271 de 67. Concessão de direito real de uso, ele é tratado aqui nesse decreto. Então, eu vou aqui abrir o José dos Santos Carvalho Filho. Eu já marquei aqui o ponto. Concessão de direito real de uso. A concessão de direito real de uso, ele é um contrato de direito administrativo. Então, eu vou sair aqui do Código Civil. Sair aqui também. Esse decreto é o 271. Decreto 271 de 67. É o Decreto-Lei de 1967, dispõe sobre o loteamento urbano, responsabilidade do loteador, concessão de uso e espaço aéreo e dá outras providências. O loteamento urbano na verdade, o loteamento urbano não é mais regido por essa lei, né? Porque nós temos a lei própria do loteamento urbano. Mas essa parte aí da concessão de uso continua válida. A concessão de uso, a definição dela está aqui no artigo 7º. É instituída a concessão de uso de terrenos públicos ou particulares, remunerada ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, como direito real, e nós temos lá no artigo 1225 do Código Civil o que é direito real. O Código diz, estabelece todos os direitos reais, propriedade,
concessão de uso. Nós não temos lá? 1225. Os senhores marquem aí 1225. Nós temos todos os direitos reais do Código Civil. É instituída a concessão de uso de terrenos públicos ou particulares, remunerada ou gratuita por tempo certo ou indeterminado, como direito real resolúvel para fins específicos de regularização fundiária, de interesse social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, aproveitamento sustentável das várzeas, preservação das comunidades tradicionais e seus meios de subsistência, ou outras modalidades de interesse social em áreas urbanas. Isso é muito importante, porque isso é recente. Eu vou abrir o Código Civil aqui só para nós irmos lá no... Então, por exemplo, vou fazer uma dissertação sobre direito real de uso. Eu tenho que começar no artigo 1225, são direitos reais no Código Civil, a propriedade, a superfície, as servidões, o usufruto, o uso, a habitação, o direito do promitente comprador do imóvel, penhor, hipoteca, anticrese, concessão de uso especial para fins de moradia, a concessão do direito real de uso. Ótimo. E aí voltamos à concessão de uso. Bem, agora, aqui fala concessão de direito real de uso, sim, tá certo, mas é isso mesmo. Aqui a concessão de uso é concessão de direito real de uso. A concessão de uso, ela poderá ser contratada, então vocês têm que partir do 1225 e para o decreto 271 enfim, que nós teríamos a definição, a instituída a concessão de uso de terrenos públicos. Tanto é que a redação foi dada pela 11.481 de 2007. Aqui a concessão de uso especial, ela também foi pela 11.481, as duas. Só que posteriormente nós tivemos a 13.465, porque essa lei 11.481 que alterou esse artigo 7º, ela também trouxe essa introdução da concessão de direito real de uso no artigo 12. Só que, posteriormente, nós tivemos essa redação alterada aqui pela 13.465. Ótimo, mas foi a mesma. A concessão de uso poderá ser contratada por instrumento público ou particular ou por simples termo administrativo e será inscrita e cancelada em livro especial. Ele está falando aí do registro de imóveis. Desde a inscrição da concessão de uso, o concessionário fruirá plenamente do terreno para os fins estabelecidos no contrato e responderá por todos os encargos civis, administrativos e tributários que venham incidir sobre o imóvel e sua renda, e resolve-se a concessão antes de seu termo, desde que o concessionário dê ao imóvel destinação diversa da estabelecida no contrato ou termo, ou descumpra a cláusula resolutória do ajuste, perdendo as benfeitorias de qualquer natureza. A concessão de uso, salvo disposição contratual em contrário, transfere-se por ato inter vivos ou por sucessão, tanto legítima ou testamentária, como os demais direitos reais sobre as coisas alheias, registrando-se a transferência. Então, aqui ele não fala, mas pelo parágrafo 4º nós vimos aí que é concessão de direito real de uso, porque o parágrafo 4º ele diz exatamente como os demais direitos reais. Então, para efeito de aplicação do disposto, deverá ser observada a anuência. Aí nós temos aqui. Ótimo, então é isso que nós temos que saber aqui, esse artigo 7º e esse artigo 8º é muito importante aí para as nossas provas. Vamos agora responder a essa questão. A concessão de direito real de uso, portanto, assim como a propriedade, ela é também um direito real, ela está no 1225, no inciso 12 e no decreto 271, artigos 7º e 8º. Tem conteúdo obrigacional falso, tem conteúdo real, não é obrigação, é conteúdo real, a letra A está falso. Tem por objetivo permitir o uso compartilhado? Não, é falso, uso exclusivo. O uso não é compartilhado, o uso é exclusivo. Vamos ver, é instituída a concessão de uso de terrenos públicos ou particulares, remunerada ou gratuita por certo tempo ou determinado, como direito real aqui. Concessão real de uso, aqui ele também trata como direito real resolúvel para fins específicos de regularização fundiária de interesse social. Ótimo. Então a letra B está falso. Está falso. Está falso porque não é de uso compartilhado, é uso exclusivo. Tem natureza jurídica precária? Ele não é precário. Por quê? Porque ele é por contrato, ele é instituído por contrato.
é instituído, onde a concessão poderá ser contratada, instrumento público ou particular. A partir do momento que eu falo contratado, é por contrato, e isso afasta a precariedade do instituto. Não há que se falar em precariedade nesse instituto, nessa concessão de direito real de uso. Terrenos públicos ou particulares. Olha só, a letra B também, ela encontra óbice na primeira linha do artigo 7º. Ele fala de bem público? Não, públicos ou particulares. Então, os senhores têm que estar bem atentos ao artigo 7º para responder essa questão da VUNESP. Não é natureza precária. Pode ser móvel? Pois é. Pode ser móvel? Acho que, Elisa, para fins específicos de regularização fundiária de interesse social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, aproveitamento sustentável das várzeas, preservação das comunidades tradicionais e seus meios de subsistência e outras modalidades. Elisa, acredito que não. Porque pela finalidade eu não consigo vislumbrar um bem móvel se prestando a essa finalidade. Urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, para fins específicos. Até mesmo porque ela será inscrita em livro especial no RI. Mas o penhor, por exemplo, né, de bens da indústria, né, eles são registrados no RI. Né? Então, enfim, vamos adiante. Temos que fazer uma pesquisa sobre isso, tá bom, Elisa? Não posso te responder com certeza. Tudo bem, professor. Só alertando aos colegas, quem tiver aquela Marta Eudebes, que Marta Eudebes, o Vademecum notarial e registral, que lá naquele índice remissivo, professor, quando a gente vê concessão real de uso, a primeira legislação citada é essa lei 13.000 e alguma coisa. Aí a gente tem que prestar bastante atenção na hora da prova, porque na prova escrita, porque não está citando esse decreto-lei 271 de 67, que o senhor falou dos artigos 7º e 8º. Então, só para a gente saber que, mesmo não estando citado lá na primeira linha, que a gente tem que ver tudo, porque o decreto-lei está citado bem no meio do resto, sabe? E às vezes na hora da prova a gente não vê, né? Pois é, Elisa, esse é um problema. A gente tem que ficar atento. Inclusive, a concessão de direito real de uso, ela está trazida aqui no manual do José dos Santos Carvalho Filho. Então, eu estou bem embasado doutrinariamente. E aí você me alerta para essa questão aí. Mas essa questão não é a primeira que cai na prova. Eu já vi essa questão antes, cobrando esse mesmo decreto, Elisa. Em outro momento, acho que foi numa questão de direitos reais. Deixa eu me soltar isso aqui que teve... Ótimo. Perfeito. Adiante. Letra C, nós já excluímos porque é um contrato, portanto não é precário. Letra D, embora se trate de direito real, se destina a programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social, desenvolvida por órgãos ou entidades da administração pública, deverá ser precedido de licitação. Isso é falso. Por quê? Nesta hipótese, nós vamos ter uma licitação dispensada. Pessoal, são só essas que são questões mais complexas, depois fica mais fácil. Então, a gente já vai... Nós vamos lá na 866, no artigo 17, e eu vou apontar para os senhores. O artigo 17, ele vem trazendo a alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público, devidamente justificado, será precedido de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Então, 17, inciso 1, quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas. Então, um órgão da direta, entidades autárquicas e fundacionais, se for alienar um bem imóvel, e para todas as entidades paraestatais, sempre avaliação prévia, licitação na modalidade concorrência e licitação dispensada. E aí,
dação e pagamento, nós vamos ter aqui doação, permuta, investidura, venda, concessão de direito real de uso. Então, quando essas pessoas jurídicas, por alguma razão, quais são elas? Os órgãos da direta, a entidade autárquica, a Universidade Federal de Viçosa, por exemplo, uma fundação, e para aquelas paraestatais, regra geral, elas vão alienar imóveis. Elas vão precisar de uma avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência. Mas, se elas estiverem contratando um direito real de uso, previsto lá no artigo 1225, neste decreto que nós estamos falando, nos termos da linha F, não há que se falar em concorrência, porque a concorrência vai ser dispensada. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de imóveis. Então, nós ficamos aqui com a concessão de direito real de uso. Portanto, a letra D está equivocada, porque a licitação ela não é feita, ela é dispensada. E, por fim, quando precedida de licitação, será esta na modalidade concorrência do tipo maior lance ou oferta, independentemente do valor do objeto. E aqui, pessoal, nós temos que, embora se trate, se destinado a programas, ou seja, nessas hipóteses, concessão real de direito real de uso. E aí nós temos que ler essa parte finalzinho aqui. Olha que questão capciosa. Inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária de interesse social, desenvolvido por órgãos ou entidades da administração pública. Essa concessão de direito real de uso, se for esta específica, ela não vai ter a concorrência, não vai ter a licitação. Mas, se for outra, ela sim vai ter concorrência e nessa modalidade, maior lance, maior oferta. Então, vamos lá no artigo 23, agora, dessa lei. Os senhores têm que ir anotando aí, porque depois a gente vai ter que repassar isso aqui. Ó, a modalidade de licitação a que se refere os incisos 1 a 3 do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação. O parágrafo 3º desse artigo 23. Vamos lá. A concorrência é a modalidade de licitação cabível, qualquer que seja o valor de seu objeto, tanto na compra ou alienação de bens imóveis, como nas concessões de direito real de uso e nas licitações internacionais. Então, vocês vão ler esse artigo 17, inciso 1, com o artigo 23, parágrafo 3º. Vocês vão perguntar, e se houver a concessão de direito real de uso? A concorrência, a licitação é dispensada? Ou como funciona? Bem, se for aquela específica que se prestar à regularização fundiária, aquela que é mencionada no artigo 17, nós vamos ter a dispensa. Mas se for qualquer uma outra, aí não. Nós vamos lá para o artigo 23, parágrafo 3º. A concorrência é a modalidade de licitação cabível, qualquer que seja o valor do seu objeto, tanto nas compras ou alienações de imóveis, como nas concessões de direito real de uso e nas licitações internacionais. Ponto. Então, nós vamos ter aqui a letra E como resposta da questão, tá bom? Então, 2, letra E. Vamos lá para a questão 3. Os bens públicos, eles podem ser conceituados, então, os senhores anotaram aí todas as regras, né? Ótimo. Todos os comandos normativos, é isso que eu quero que os senhores tenham em mente. Vamos sair aqui da lei da licitação. Essa aqui é a 13465, que alterou o 1225, correto? Esse é o 271, que vai tratar da concessão de uso.
que nós não vamos falar mais dele agora. Ótimo. Esse aqui é um outro decreto que nós vamos ver daqui a pouco. Bens públicos podem ser conceituados como todos aqueles que, de qualquer natureza e a qualquer título, pertençam às pessoas jurídicas de direito público. Nós já vimos isso lá no Código Civil. Sejam elas federativas, como a União, Estado, DF, artigo 41, municípios, como da administração descentralizada, autarquias, são os últimos incisos. Autarquias, inclusive as associações públicas, 41, e parece que é o inciso 4º do Código Civil. Incluindo-se as fundações de direito público e as associações públicas. Sobre o tema, assinale a alternativa incorreta. A imprescritibilidade significa que os bens públicos são insuscetíveis de uso capião, e isso independentemente da categoria a que pertençam. Isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Ó, nós temos no artigo 102 que eles não são sujeitos a uso capião, e ainda nós temos ali no artigo 183, parágrafo 3º da Constituição, e 191. Então, eu vou aqui abrir a Constituição da República e vamos lá, porque nós temos que estar aí bem embasados, né? Ctrl F, artigo 183. Ele está aqui falando nesse ponto sobre a política urbana, o artigo 183, e diz aqui da uso capião especial urbana. E aqui, o parágrafo 3º, o comando constitucional, ele reafirma, mas em sede constitucional, aquilo que já é dito no 102, 99, 123. Na verdade, perdão, o 102 ele reafirma em sede infraconstitucional aquilo que foi trazido na redação originária da Constituição. Os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião, partimos daí. O fundamento aqui do 102 é o 183, parágrafo 3º, e também o 191. Parágrafo único, aqui ele está tratando da uso capião especial rural, né? Nessa parte. Os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Então, a letra A está correta. Letra B, não perdem a característica de bens de uso especial aqueles que, objetivando a prestação de serviços públicos, estejam sendo utilizados por particulares, sobretudo sob o regime de delegação. Isso é verdade. Os senhores se lembram daqueles bens daquela pessoa jurídica da sociedade de economia mista que são afetados a uma utilidade, a um serviço público? Nós vimos na jurisprudência em tese, e, portanto, aqueles bens eles teriam características de bens públicos e não seriam possíveis de serem penhorados? Já vimos lá na jurisprudência em tese, a letra B está correta. C. Os bens patrimoniais disponíveis são os bens dominicais em geral, porque nem se destinam ao público em geral e nem são utilizados para o desempenho normal das atividades administrativas. Essa é a regra geral e ela é verdadeira. Agora, nós temos, obviamente, bens dominicais, como eu disse aos senhores, artigo 20, inciso 2, 225, parágrafo 5º, que são aqueles bens dominicais que são destinados à proteção ambiental, e aí eles são de uso especial, eles não são, melhor dizendo, terras devolutas, né, que, regra geral, seriam dominicais, mas não são de uso especial. A letra C está correta. A letra C está correta. D. Autorização de uso é o ato administrativo pelo qual o poder público consente que determinado indivíduo utilize bem público de modo privativo. Tal autorização é ato precário, tá certo? Podendo ser revogada a qualquer momento, observando sempre o dever de indenizar. Falso, sem direito à indenização. Eu marquei aqui, fiz algumas anotações, eu vou tirar uma foto e vou mandar para vocês. Não está aqui, está na outra folha. Autorização. Ó, a autorização ela é um ato unilateral, o prazo é indeterminado e não há direito à indenização, correto? Então, os senhores vão ter em mente isso. A autorização de uso é o ato administrativo, tudo está correto, exceto o fato de não é, ele diz, observado sempre o dever de indenizar, e eu falo com os senhores, não se deve observar, não se deve indenizar.
Ponto. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o nosso intervalo de 10 minutos e nós já voltamos agora para a nossa segunda parte, tá bom? Para nós continuarmos aqui com os nossos exercícios. Voltamos à gravação, vamos continuando aí com os nossos exercícios. Fizemos aí 3 exercícios, agora 4. Questão 4. Foi registrado um loteamento que, entretanto, ele nunca foi implantado. Judas e sua família construíram e começaram a morar numa área que seria destinada a ser um logradouro público. Após 10 anos de ocupação mansa e pacífica, mediante moradia com sua família, Judas ajuizou uma ação de uso capião. A resposta para essa questão é esse artigo 102, em que estatui que os bens públicos e, portanto, o logradouro público, que é um bem de uso comum, ainda que no loteamento registrado, mas não implantado, eles não são sujeitos ao uso capião. Portanto, a letra E. Não poderá ser reconhecida, pois os bens públicos são imprescritíveis. Questão simples. Letra E não poderá ser reconhecida porque os bens públicos são imprescritíveis. 5. São públicos os bens do domínio nacional, artigo 98, correto? Pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, que são aquelas pessoas do artigo 41. Ótimo. Quanto à classificação e características, assinale a alternativa correta. O uso comum dos bens públicos municipais pode ser gratuito ou retribuído? Sim, isso é verdade, diz o artigo 103. Conforme estabelecido pela União? Não. Conforme a pessoa jurídica que o administra. Não é isso que diz o Código Civil? Sim. A letra A é falsa porque é o finalzinho aí. Não está de acordo com o artigo 103 do Código Civil. Os dominicais estão sujeitos a uso capião extraordinário? Não. Vamos ter aqui essa prova de 2019, Unesp. Embora tenha teses que defendem essa possibilidade aí, com outros fundamentos. Mas aqui não, vamos ser bem legalistas, não sujeitos ao uso capião. Portanto, letra B falsa. Os bens públicos de uso comum do povo podem ser alienados desde que observadas as exigências legais? Isso é falso. Eles são inalienáveis enquanto bens públicos qualificados como de uso comum e de uso especial. Falso. Depois, sim, aí se eles são desafetados, faltou falar isso aqui na questão. Letra D. Os edifícios destinados a estabelecimento da administração municipal, quais são eles? De uso especial. Eles são inalienáveis, isso é verdade, enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Se, isso é o artigo 100, enquanto qualificados na forma da lei. Perfeito, letra D, correto. Os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito privado, ainda que se tenha dado estrutura de direito público, são considerados dominicais? Não. São bens públicos, aqueles de domínio nacional, que pertencem às pessoas do artigo 41. Todos os outros são particulares, não importa a pessoa a quem eles estejam atribuídos. Não é isso que diz o artigo 98? Vou aqui abrir o Código Civil. Não importa a pessoa a quem eles tenham sido atribuídos. Vamos aqui, artigo 98. Aqui. É o caput do 98. São públicos os de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Correto? Então, nós temos aí que ter muito em mente aí a letra da lei mesmo, né? São públicos bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, aquelas do artigo 41, 1, 2, 3, 4 e 5. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Ótimo. Portanto, 5, letra D. 6. Suponha que o município
é proprietário de um terreno localizado ao lado de uma escola pública. Ok, pensei aqui. O terreno é explorado comercialmente, sendo utilizado como estacionamento de veículos automotores por 2 munícipes que não possuem autorização da administração para o uso da área e a execução de tal atividade econômica. Nós sabemos que a autorização de uso de bem público é um ato unilateral, por prazo indeterminado, e não há direito à indenização. Ótimo. Eles não têm sequer autorização para o uso e execução da atividade econômica. Considerando a situação hipotética, assinale a alternativa correta. A escola pública deve ser classificada como bem de uso comum falso, ela é de uso especial. Caso presentes os requisitos previstos na legislação, a propriedade poderá ser adquirida pela usucapião? Não. Falsos não são sujeitos ao usucapião. Outra questão da VUNESP. A VUNESP, então, os senhores vão ter em mente que não há que se falar de usucapião de bens públicos. Ótimo. Caso o terreno seja transformado em praça pública, ele será classificado como de uso especial? Não. Praça pública é de uso comum, falso. O terreno deve ser classificado como bem dominical, podendo a administração realizar a sua alienação, caso haja prévia autorização legislativa. Isso é verdade, isso é verdade. Ele é dominical, como patrimônio do município, né? Como direito pessoal ou direito real, e nos termos do artigo 101, eles são os bens dominicais, eles são alienáveis, atendidas às exigências legais. Portanto, letra D está correto. O terreno deve ser classificado como bem privado, em razão de seu uso estar direcionado a um fim comercial. Falso, não. 7º, acerca dos bens públicos, pode-se corretamente afirmar que todos os bens públicos são inalienáveis? Não. Aqueles dominicais, eles são alienáveis, atendidas às exigências legais. Letra A é falsa. Somente os de uso comum do povo são alienáveis? Não, somente os dominicais. Falso. Somente os dominicais são alienáveis, observadas as exigências da lei? Certo, é o artigo 101. Verdade. Somente os de uso especial são inalienáveis? Não, o de uso comum e o de uso especial são inalienáveis enquanto qualificados como tais. Todos os públicos são alienáveis? Falso. Falso. 8. É entendimento simulado do STJ. Aí eu vou pedir aos senhores, porque nós temos que ser céleres, que os senhores tenham em mãos o Código Civil e nós vamos lá nas súmulas. E os senhores vão marcar aqui com o Lumicolor, né? Isso vai auxiliar muito os senhores. Com o Lumicolor, as súmulas. Vamos lá. O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não causa nulidade em nenhuma circunstância. Isso é falso. O 592 ele diz especificamente o seguinte, que o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. 592. Falso. Súmula 592 do STJ. A inversão do ônus da prova não se aplica às ações de degradação ambiental? Aplicam-se sim. É a súmula 618. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. O locatário possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado? Não possui. Essa é a súmula 614. O locatário ele não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado, nem para repetir em débito desses tributos. A ocupação indevida de bem público configura detenção. Nós já vimos, é uma tese lá da nossa edição 124, é uma das teses, e também é a súmula 619. A ocupação indevida de bem público configura detenção de natureza precária, sendo suscetível de retenção ou indenização? Falso. Vamos aqui já na súmula, que nós já estamos aqui. Insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Ótimo. Letra E. Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar, PAD, com base em denúncia anônima em face do poder dever de autotutela imposto à administração. Essa é a súmula 611, está verdade. A que diz respeito aqui o nosso objeto, especificamente é a 619, mas sedimentamos aí o nosso conhecimento. 611, diz a súmula do STJ. Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima em face do poder dever de autotutela
imposto à administração. Ótimo. Agora vamos lá. Quando um bem público é desativado, deixando de servir a finalidade pública anterior, trata-se de qual instituto? Ele é desativado, é aquilo que eu disse aos senhores. Ele é desafetado. Ele é desafetado. Aí eu selecionei aqui, com base na doutrina, depois eu passo para os senhores essas definições aqui, tá bom? Deixa eu aumentar aqui. O que é... Isso é bom que nós saibamos já de uma vez tudo. A retrocessão. A retrocessão é aquela hipótese em que o bem desapropriado ele não é destinado ao fim descrito na desapropriação e ele não atende, ou então ele não atende ao bem público. Então, é um instituto pela qual o particular questiona a desapropriação efetivada pelo poder público quando este não confere ao bem o destino para o qual ele foi expropriado. Então, é um desvio de finalidade na desapropriação, correto? Este é a retrocessão. Cessão é quando os bens públicos são utilizados por particulares no interesse da administração. É um exemplo, vai ceder o bem público para a utilização por particulares. Né? A afetação é atribuir ao bem público uma destinação específica. A desafetação é tirar aquela finalidade específica. E, por fim, a reversão é específico. Nós sabemos disso, já vimos aí no direito constitucional, lá na parte dos agentes públicos. É quando o servidor ele tinha sido aposentado por invalidez, ele retorna à atividade. Então, é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando a junta médica oficial ela declara que são insubsistentes os motivos da aposentadoria. Ótimo. Então, letra C é a desafetação. 10. Em relação aos bens públicos municipais do município de Salvador, de acordo com o Código Civil e a doutrina de direito administrativo, assinale a opção que apresenta exemplos de bens de uso especial. Vamos lá. Correios e garagem de veículos de transporte coletivo privado? Não, se ela é privado, não é bem público. Postos de saúde, creches e cemitérios municipais. Estes todos são os exemplos clássicos de bens de uso especial. Então, os senhores vão marcar aí, a FGV considera os postos de saúde, as creches, que são fáceis, e os cemitérios municipais também, de uso especial, exatamente. Estabelecimentos privados, não praças, uso comum, lagoas, rios, também uso comum, portanto, questão fácil dessa, letra B. 11. O prédio ocupado como sede de uma Câmara Municipal, considerada a destinação dos bens públicos, é um bem de uso especial. Letra C. 11, letra C. IESES, em Santa Catarina, remoção. Olha só, IESES. Vamos aguardar aí o fim da pandemia para saber se a IESES voltará a realizar concursos públicos, né? A princípio, depois que ocorreu em Santa Catarina, a IESES foi banida aí os concursos de cartório, mas quem sabe ela volta a realizar os concursos públicos, porque é uma prova mais fácil, a prova da IESES. Pelo menos estava sendo mais fácil. 12. A respeito dos bens públicos, assinale a correta. A VUNESP, do Rio Grande do Sul, o concurso da remoção. Olha o nível da concurso da remoção do Rio Grande do Sul. As hipóteses de dispensa de licitação para alienação de bens imóveis estão previstas na Lei 866/93, devendo o rol ser observado por estados e municípios. Isso é falso. Eu vou ler as minhas anotações, porque é o seguinte, a Lei 866, ela tem disposições que são disposições gerais, nós não podemos nos olvidar disso. E ela tem disposições que são disposições específicas para a União. Para a União. Isso que eu estou a dizer foi um julgamento do STF. Então, nós temos o seguinte, é porque, em termos de competência da União, a União é competente para exercer
ou melhor, ela tem atribuição para exercer a competência legislativa em tratando-se de licitação em normas gerais. E também para ela própria. Mas os estados, DF e municípios, eles podem dispor sobre normas específicas, independentemente daquela delegação prevista no artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal. Se lembra daquela competência própria? Vamos lá. Então, eu vou mostrar aqui para os senhores. Vamos lá na Constituição. Constituição, artigo 22. Vão seguindo aí. Compete privativamente à União legislar sobre. Aí nós temos 1, 2, 3. E aqui nós vamos ter normas, o 27. É isso que eu quero mostrar para os senhores. Isso aqui, inclusive, já é até, assim, não é tão novidade isso que eu estou a dizer. Isso é já algo, assim, bem batido aqui no direito administrativo. Compete à União legislar sobre, nos termos do artigo 22, inciso 27, normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas, diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, DF e municípios, obedecido o disposto no artigo 37 e 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, 3. Ok. E aí, o parágrafo único, ele dizia que lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Só que estamos a tratar, então, da Lei 8666, que ela tem uma parte que ela é norma geral e ela tem uma parte que ela é norma específica. Mas, quando ela está a tratar de norma específica, ela é específica para a União. A União ela não pode tratar de norma específica para os estados e municípios. É isso que eu estou a dizer para os senhores. Então, eu quero que os senhores aí vão anotando. E aqui eu marquei. A União ela pode legislar, então, sobre normas gerais para todos e de normas específicas para ela própria. Mas essas disposições, obviamente, são aplicáveis à própria União. Então, na ADI 927, o STF entendeu que o artigo 17.1b e c e 17.2b é norma específica aplicável somente à União. Então, vamos lá. Vou colocar aqui as normas específicas da 866 que são aplicáveis apenas à União na interpretação dada pelo STF na ADI 927. Então, vamos lá. ADI 927. 17, inciso 1, B e C. 17, 2. 2. B. Aí, ok. ADI 927. Aí, como que nós resolvemos essa questão? Eu vou agora abrir aqui a Lei 966. Ela está até fácil. Na verdade, 866, ela está pedindo um entendimento aí dessa ADI. Correto? Essa foi a prova da remoção. Então, com o conhecimento aqui superficial desse entendimento da ADI, vocês já conseguiriam resolver essa questão. Artigo 17. Espera aí, deixa eu compartilhar aqui com os senhores. Não sei se ficou claro. Ficou claro? Ficou? Vocês entenderam? Artigo 17, ó. Vamos lá. Só para nós termos aqui em mente quais são eles. Essa 866, se eu não for para o Amazonas, nós vamos fazer mais uma semana e nós vamos falar só sobre sobre licitações. Vamos ficar mais uma semana. Se eu não for, né? Mas se eu for, nós vamos ter só mesmo essas 2 semanas, em que nós não falaríamos sobre essa 866, porque quando nós sopesamos, é melhor não estudá-la, porque ela é bem complexa e ela demanda muita energia mental e são para poucas questões. Artigo 17, espera aí. Alienação. Então,
de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será precedido de avaliação e obedecerá às seguintes normas. 17.1, 2, né? O inciso 2. Então, vão marcando aí na Lei 866. Quando móveis, dependerá de avaliação prévia de licitação dispensada essa nos seguintes casos. Permuta permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública. Essa é uma regra específica para a União. Quando móveis, dependerá de avaliação prévia de licitação dispensada essa nos seguintes casos. Venda de ações que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica. Isso também é uma norma específica para a União. E 17.2. Aqui eu tenho que diminuir um pouco. Peraí. É porque ela tem tantos parágrafos, os parágrafos têm alíneas também, e a gente tem que diminuir 17.2. Aqui, ó. Os parágrafos têm alíneas, então a gente tem que tomar cuidado. Parágrafo 2b, as alíneas, 2a, os incisos, perdão. Parágrafo 2º, parágrafo 1º, aqui, ó. É esse aqui. Quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada essas nos seguintes casos. B. Permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública. Essa norma é uma norma específica nos termos da ADI 927 do STF. Portanto, as hipóteses de dispensa de licitação, que são essas hipóteses aqui do artigo 17, no caput, vamos lá. A alienação de bens subordinada à existência de interesse público, devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Aí ele fala, dispensada a B e a C. E depois a 2, móveis, dispensada B, permuta exclusivamente entre órgãos, ok. Então a letra A é falsa. Estão previstos, mas devendo o rol ser observado por estados e municípios? Não, não devem ser observados. Letra B. São características da autorização para uso privativo de bem público a precariedade, a discricionariedade e a prevalência do interesse do Estado em face do interesse do particular? Não, isso é exceção. Isso é exceção. Eu falei para os senhores, se lembram? Características da autorização: ato unilateral, prazo indeterminado, sem direito à indenização. A discricionariedade, a prevalência do interesse... Não, a autorização tem o interesse do particular sobre o Estado. A autorização é o exemplo clássico, é bom vocês lembrarem do exemplo. Qual é o exemplo clássico de autorização de uso de bem público? É quando os moradores do bairro, eles pedem uma autorização ao município para eles fecharem a rua, para eles fazerem a festa junina. Este é o exemplo clássico. Vocês vão pensar, então, na autorização, no exemplo da festa junina na rua. É muito bom pensar. Ele é unilateral, porque a administração ela vai conceder unilateralmente. O prazo vai ser o prazo que for definido e não há direito à indenização. Esse é o exemplo melhor aqui. Ele é precário, ele é discricionário e ele prevalece o interesse do Estado. Prevalece o interesse do particular e não do Estado. Os bens dominicais, em regra, podem ser concedidos em garantia pelo Estado, sendo dispensada a autorização legal. Pessoal, os bens, eles não podem ser concedidos eles não podem ser dados em garantia. Os bens públicos, eles não podem ser dados como garantia. Deixa-me ver aqui. Exato. Eles são inalienáveis, né? Os bens públicos, não. Você não pode onerá-los, eles não podem ser dados em garantia. Tudo bem, vamos adiante.
eles não podem ser dados em garantia. Ok, essa é a regra geral. Os bens dominicais, eles não podem ser dados em garantia. O domínio eminente refere-se ao direito de propriedade do Estado, compreendendo os bens das pessoas jurídicas de direito público submetidos ao regime jurídico especial de direito administrativo. Isso é falso. Isso é falso. Eu vou pegar aqui o professor José dos Santos Carvalho Filho, e ele fala aqui no início dos bens públicos sobre, eu vou trazer a definição dele, do que é domínio eminente. O domínio eminente é o domínio do Estado, tem a ver um pouco com soberania. Quando se pretende fazer referência ao poder político que permite ao Estado, de forma geral, submeter à sua vontade todos os bens situados em seu território, emprega-se a expressão domínio eminente. Isso é domínio eminente, correto? Isso é ter o domínio eminente. Domínio eminente não tem qualquer relação com domínio de caráter patrimonial. O sentido da expressão alcança o poder geral do Estado, sobretudo quanto esteja em suas linhas territoriais, sendo esse poder decorrente da própria soberania. Não quer dizer que o Estado seja proprietário de todos os bens. Claro que não é. Significa apenas a disponibilidade potencial de que é detentor em razão de seu poder soberano. Com esse sentido, o domínio eminente abrange as 3 categorias de bens, os quais, em tese, se sujeitam ao poder estatal: os bens públicos, os bens privados e os bens não sujeitos ao regime normal da propriedade, como o espaço aéreo e as águas. A noção de domínio eminente, como visto, não pode se confundir com a de domínio patrimonial, porque domínio patrimonial, importa a inclusão daqueles bens que o Estado possui na qualidade de proprietário, tal como se fora uma pessoa privada. Ótimo. É muito importante nós estarmos a resolver essas questões. Por exemplo, o Unesp. Provavelmente uma prova de cartórios agora, quando for aplicar uma prova, vai cair questões que já caíram. Por exemplo, se for a FGV em Santa Catarina, ela vai utilizar essa prova da Unesp do Rio Grande do Sul para uma questão dela, ou então na segunda fase. Isso tem se mostrado assim comuníssimo. Os bens das concessionárias de serviços públicos que estejam afetados à execução da atividade estatal são impenhoráveis. Nós vimos isso. Isso é aquela tese, se lembram? Só que aquela tese nós estávamos falando para uma sociedade de economia mista. E aqui nós vamos falar para a concessionária. Aí tem, no STJ nós achamos vários votos. Deixa eu buscar um voto aqui no STJ. Uhum. Aqui, ó. Vamos aqui, por exemplo. Só para que os senhores saibam. É simples, é só jogar aqui que nós vamos ter várias decisões nesse sentido. Ó, empresa de pequeno porte, empresa tal, não pode ser estendido o concessionário de serviço público de transporte. Não, isso aqui fala isso aqui é no TRF. Ó, execução contra empresa concessionária de serviço público, empenhorabilidade de bens. Aí tem um voto aqui, né? Aqui o voto. É um exemplo, né? Mas temos vários votos. Então, se a concessionária, os senhores vão ter os bens das concessionárias de serviços públicos que estejam afetados à execução da atividade estatal são empenhoráveis. Ok. Vamos lá para a questão 13, nós ainda temos aí alguns minutos, hein? Vamos vencer aí os exercícios. Suponha que determinado indivíduo por 11 anos tenha ocupado um terreno, Unesp, Rio Grande do Sul. Suponha que determinado indivíduo por 11 anos tenha ocupado um terreno, e esse é o provimento. Eu fiz essa prova.
tem ocupado um terreno de propriedade do município, construído nele a sua residência, um galpão, em que funciona uma oficina mecânica, local onde exerce a sua profissão de mecânico e retira os recursos necessários à sua subsistência. A administração, após notar o uso do espaço pelo particular, em seu consentimento, notifica-o, solicitando a desocupação da área diante da situação hipotética, assinale a alternativa correta. Além de ser a tese, lá na edição 124, é a súmula 619. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Portanto, a letra E, o particular não tem o direito de permanecer no imóvel e não possui o direito de ser indenizado pelas benfeitorias existentes no local. Prova de provimento da VUNESP. Ótimo. 14. A municipalidade possui 3 imóveis, todos de sua propriedade, que estão na seguinte situação. O imóvel X é a sede da prefeitura, portanto, é de uso especial, edifícios e terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração. Uso especial. 2. No imóvel Y funciona uma escola pública que foi desativada e hoje se encontra sem qualquer uso. Dominical. 2. No imóvel Z foi implantada uma praça de uso comum. Portanto, o que responde a 14 é a letra E, uso especial, dominical e uso comum. 15. É correto afirmar que os bens públicos são gravados de inalienabilidade absoluta? Falso, porque, por exemplo, os dominicais são alienáveis. A letra A está falsa. Imprescritibilidade, que significa dizer que são insuscetíveis de constrição judicial pela penhora? Não, isso é impenhorabilidade. A letra B está falsa. Imprescritibilidade absoluta. 102, não sujeitos ao uso capião. VUNESP considera, então, que eles não são sujeitos ao uso capião. Imprescritibilidade absoluta, letra C. Inalienabilidade, podendo, entretanto, ser dados em garantia? Não, eles não podem ser dados em garantia. Eu não deveria, mas eu vou falar com os senhores que tem uma exceção para isso. A exceção dos senhores é o artigo 100, o parágrafo 6º, ele autoriza, né, concessão de garantia em condições especialíssimas em operações de crédito externo, cabendo ao Senado Federal dispor sobre limites e concessões, nos termos do artigo 52, 8º. Então, os bens públicos, eles, regra geral, eles não podem ser dados em garantia, mas nós vamos ter o artigo 100, parágrafo 6º da Constituição. Então, vamos sair daqui. Constituição. Vamos lá. Espera aí, pessoal, vou ter que diminuir aqui, Ctrl menos. Os senhores vão seguindo aí na Constituição dos senhores. Artigo 100, 101, artigo 100, espera aí. Às vezes aqui na Constituição é mais fácil procurarmos, no Google é menos fácil. Vamos lá. Aqui, ó. Artigo 100, parágrafo 6º. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário,
cabendo ao presidente do tribunal, que proferir a decisão exequenta, determinar o pagamento integral. Ele está falando o seguinte, que os pagamentos devidos pelas fazendas públicas, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos respectivos créditos, proibida a designação de caso ou de pessoas nas votações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao presidente do tribunal que proferir a decisão exequenda, determinar o pagamento integral e autorizar a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação de seu débito, o sequestro da quantia respectiva. Esse é o exemplo trazido aí pela doutrina como exemplo a impenhorabilidade, né? Ele está falando de sequestro, mas tudo bem. Ótimo. Então, 15, letra C. 15, letra C. 16. No tocante aos bens públicos, assinale a alternativa correta. Somente bens imóveis destinados à execução dos serviços administrativos e serviços públicos em geral são considerados bens de uso especial ou do patrimônio administrativo indisponível. Nós temos uma classificação na doutrina administrativa que fala em bens diretos e bens indiretos. Ele está falando somente aqueles destinados à execução e a serviços públicos em geral são considerados bens de uso especial e, portanto, são indisponíveis. Sabe qual é o exemplo que afronta e que se apresenta como óbice? É a terra devoluta, cuja destinação seja a de manutenção do meio ambiente. Correto? Ela não tem esse uso no sentido, mas ela tem uma outra finalidade. Mas o fundamento para essa questão estar errado é porque há determinados bens imóveis que não se destinam à execução de forma direta e que são considerados bens de uso especial. Ficou claro? Letra B. Os bens dominicais são aqueles que, apesar de constituírem um patrimônio público, não possuem uma destinação pública determinada ou um fim administrativo específico? Ótimo, correto, letra B. Não é possível a desafetação do bem de uso comum para uso especial? Não, é possível sim, falso. Todos os bens públicos são inalienáveis, impenhoráveis e imprescritíveis? Não. Alienável são aqueles dominicais, falso. Mas impenhoráveis nós temos uma exceção, imprescritíveis, regra absoluta. As terras devolutas são bens públicos de uso especial. As terras devolutas, elas são, regra geral, dominicais. São só de uso especial aquelas, por exemplo, destinadas à defesa do meio ambiente, por exemplo, ela tem uma finalidade especial. Eu também entendo que as destinadas à defesa das fortificações, das vias militares, ela tem um uso especial, mas de forma indireta. Ok. As terras devolutas são bens públicos de uso especial? Falso. Elas são bens dominicais. Adiante, 17. A respeito dos bens públicos, analisa as afirmativas a seguir. Os bens de uso comum do povo não perdem essa característica se o Estado regulamentar sua utilização de maneira onerosa. Os de uso comum, isso é verdade, está certo. Nós sabemos, é o artigo 103. Os bens públicos são aqueles de domínio nacional, pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertencerem. Perfeito, é o artigo 98. Os bens dominicais constituem o patrimônio da pessoa jurídica de direito público e, por isso, jamais podem ser alienados? Isso é falso, porque o 101 diz que eles são alienáveis. 3 é falso. Então, já saímos com Suplan 1, a letra A, B e C, e ficamos, óbvio, com a letra sai a letra A, B e D, e ficamos com a letra C. Uma praça ou um edifício público não pode ser alienado enquanto tiver sua destinação, mas qualquer deles poderá ser vendido, doado ou permutado, desde que o momento em que seja, por lei, desafetado da destinação, desafetado da destinação originária e transpassado para a categoria de bem dominical, isto é, do patrimônio disponível da administração. Perfeito, isso é verdade. 1, 2 e 4. Estão corretas, letra C.
18. Assinale a alternativa que corretamente apresenta apenas exemplos de bens dominicais. Prédios públicos desativados e terras devolutas. Sim, regra geral. Rios e mares, não, uso comum. Avenidas e ruas, uso comum. Parques e museus, uso especial. Universidades, uso especial. Praças, uso comum. 19. A respeito dos bens públicos, é correto afirmar que é possível a cobrança de taxa pela utilização de bens de uso comum do povo quando se tratar de utilização normal. Verdade, verdade. Um exemplo clássico desse exemplo é o show na praia. A pessoa pode, sim, cercar a praia e cobrar. O poder público ele autoriza e a pessoa pode fazer uso daquele espaço mediante um pagamento. Para que ocorra a desafetação do bem de uso comum, é imprescindível a edição de lei específica? Não, isso é falso. A desafetação, inclusive, ela pode ser tácita. Ela pode ser tácita. A desafetação pode ser tácita. Ó, fez um barulho aqui, caiu alguma coisa. Não viu o que caiu, mas fez um barulho de alguma coisa que caiu aqui. Ok. Os bens dominicais são aqueles destituídos de finalidade pública, não gozam da garantia da impenhorabilidade. Não, eles gozam, sim. Eles não podem ser onerados. Isso é falso. Só temos uma exceção, que é o artigo 100, parágrafo 6º, da impenhorabilidade. Mas vocês vão ter em mente que, regra geral, eles são impenhorabilidade quase absoluta. Imprescritibilidade absoluta. E alienáveis, eles podem ser, se forem desafetados, e este aqui, os dominicais, atendidas às exigências legais. Para alienação dos bens móveis, exige-se autorização legislativa específica e licitação na modalidade concorrência. Isso é falso. Ó, isso é falso. Eu vou comentar aqui com vocês. Deixe-me localizar 866, que eu vou falar para vocês. O artigo 17 da 86693. A alienação de bens, no artigo 17, inciso 1. Quando imóveis, autorização legislativa e licitação na modalidade concorrência. E quando móveis, prévia licitação, avaliação prévia e licitação. Então, para alienação de imóveis, existe autorização legislativa específica e licitação na modalidade concorrência? Não. Então, vamos lá no artigo 17 da 866. Então, os senhores vão marcar aí na 866. Alienação de bens, quando imóveis, autorização legislativa e modalidade concorrência. E quando móveis, depende de avaliação prévia e licitação. E ele não fala qual é a modalidade, porque vai depender do valor do imóvel. Do móvel. Adiante. O poder público não pode capir bens privados, tendo em vista a adoção no ordenamento jurídico brasileiro do princípio da boa-fé e de seus desdobramentos, em especial o venire contra factum próprio. Não, pelo contrário, o poder público, sim, ele pode ser sujeito ativo na ação de usucapião como usucapiente. Ele pode ser, sim. Essa questão estava muito difícil, assim. 19, letra A. Questão 19, letra A. Então, os senhores vão ter que a alienação de bens móveis é modalidade, mas não é modalidade de concorrência. E nem autorização legislativa específica, é só avaliação. Isso vale para os imóveis. Os senhores vão ter muito atento, a 866, ela cai muito nessa questão dos bens públicos. Os dominicais da empenhorabilidade, nós já sabemos, entendemos esse ponto. E a desafetação, ela pode ser por ato, uma desafetação expressa ou tácita, então não pode ser, não é necessário lei específica. Ótimo. E a cobrança, a taxa, nos termos do artigo 103, 19, letra A. 20, em relação à alienação de bens públicos, é correto afirmar que as terras devolutas ou arrecadadas por meio de ação discriminatória e necessárias à proteção dos ecossistemas naturais conservam a absoluta inalienabilidade. Isso é verdade, isso está lá no artigo 225, parágrafo 5º.
Eu vou mencionar, vou trazê-la aqui para os senhores. Peraí. Deixa eu compartilhar com os senhores aqui. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 225, parágrafo 5º, letra A, é a resposta correta. As terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. O decreto que autoriza a alienação de imóvel, falso, porque não é decreto, é lei. Nós já vimos lá o 17 da 866. Retira-lhe a destinação que autoriza, retira-lhe a destinação específica, promovendo a afetação? Não, ele tem que promover a desafetação também. Falso a letra B. Letra C. A alienação de imóveis depende de autorização legislativa, de avaliação prévia de licitação na concorrência? Falso, acabamos de ver isso aqui. É o 17. Vamos lá na 866, artigo 17.2. Lei 866. Ctrl F, artigo 17. Então, vamos ter em mente estes artigos aqui, ó, são muito importantes. Tive que reduzir aqui para podermos termos a estrutura dela ok. Alienação de bens da administração subordinada à existência de interesse público, devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Imóveis, autorização legislativa para os órgãos da direta e entidades autárquicas e fundacionais, e todos, inclusive as paraestatais, avaliação prévia e licitação na modalidade concorrência. Aí as outras hipóteses das alíneas são as dispensas. Imóveis, depende de avaliação prévia e licitação. Ponto. Então, a letra C, falso. O leilão é modalidade facultativa para alienação de bens inservíveis apreendidos, sendo vedado aos penhorados? Não. 22, parágrafo 5º da Lei 866. Vamos lá. São modalidades de licitação: concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão. Parágrafo 5º. O leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de imóveis inservíveis. Não é bens inservíveis, não. É móveis inservíveis. Para administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados. Ou para alienação de bens imóveis no artigo 19, previsto no artigo 19, a quem oferecer o maior lance igual ou superior ao valor da avaliação. Portanto, letra D, falsa, 22, parágrafo 5º. E, por fim, a alienação de imóveis dependerá de autorização legislativa, de avaliação prévia e de licitação na modalidade leilão? Falso, é concorrência. Nós acabamos de ver isso. 17, inciso 1. Não é? Modalidade concorrência, quando os imóveis, autorização legislativa e para todos, né? Para os órgãos da direta e autárquicas e fundacionais. E para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade concorrência. Então, pessoal, vamos parar por hoje. Nós já vencemos aí os 20 exercícios. Eu vou pedir para que os senhores resolvam em casa esses outros 10 exercícios que eu lhes apresentei, mas são todos muito simples, repetição. Então, eu quero que os senhores tenham em mente este esquema, os exercícios, a jurisprudência em tese do STJ, edição 124, que nós vimos, as súmulas específicas, e eu vou passar para os senhores um conceito aí para que os senhores possam decorar: autorização, sessão, todos aqueles, retrocessão, aqueles institutos que foram citados. Falamos também sobre o domínio eminente, falamos aí sobre vários institutos. Ótimo. Direito real de uso, um direito real, né? Direito real de uso, também falamos, etc. Vamos encerrar por aqui, vou abrir para que os senhores possam se manifestar.